Maravilha, então já estamos de volta aqui com o nosso balanço geral, presidente Dutra, como anunciado, né? Presença aqui do doutor Jalves Carvalho de Souza Sobrinho, delegado de polícia aqui no Maranhão, e também da doutora Letícia Guerra, que é presidente da OAB Subseção Presidente Dutra, tá? E sempre também, quando tem informações dos repasses, é claro, a gente repassa para a sociedade, porque é de interesse da sociedade. Primeiro, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso humilde estúdio da TV Cidade Presidente Dutra. Boa tarde, Paulo. É uma satisfação estar aqui. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Balanço Geral. É uma satisfação atender o seu convite, né? E a intimação da doutora Letícia, né? Que é uma profissional incansável aí, que sempre vem lutando no combate a crimes cibernéticos. Ela sempre teve essa preocupação e nos fez esse convite para a gente trazer um pouco aí da nossa experiência. São quase 20 anos trabalhando no serviço público e na segurança pública, né? Então, somar um pouco da nossa experiência com a experiência dos advogados da seccional da subseção de Presidente Dutra, que é quem está, né? São os profissionais que estão na linha de frente, são os principais alvos, né? Junto com seus clientes, de um golpe muito específico, que é o golpe do falso advogado, né? A ideia é trabalhar um pouco, falar um pouco sobre diversos golpes, essa preocupação com o ambiente virtual, mas o foco principal vai ser esse que a gente vai tratar nessa reunião, que eu vou servir de facilitador, vou trazer alguns temas para a gente discutir, mas a ideia é que juntos, né, a gente possa traçar uma melhor estratégia para combater esse crime aqui na região. Maravilha, doutora Letícia Guerra, a presidente da OAB Subseção, boa tarde também, seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos, mais uma vez aqui sendo muito bem recepcionada, agradecer o espaço do Balanço Geral, que sempre nos recebe e que nos ajuda, né, nessa missão de compartilhar informação, de proteger a nossa sociedade, a nossa regional. Muito bem, o doutor Jalves, né, Carvalho de Souza Sobrinho, doutor Jalves é presidente do TRENS? Sou presidente do TRENS, né? Maravilha. E aí, vai participar dessa reunião extraordinária agora à tarde lá na subseção da OAB. Antes, falar um pouco aqui dele, da formação acadêmica, tá? Mestrado em Ciências Policiais, especialista em Gestão da Segurança, especialista em Direito Penal, Processual Penal e Segurança Pública, especialista em Segurança Pública, Atividade de Investigação e Inteligência, pós-graduada em Inteligência Artificial para Agentes da Lei, principais cargos que já exerceu, diretor do Centro de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, diretor do Centro de Inteligência da Polícia Civil, gestor do Núcleo de Operações de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, tudo isso aqui no Maranhão, e ainda delegado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, que a gente sempre fala aqui no nosso Balanço Geral. Doutor, essa palestra, né, logo mais à tarde, na verdade, o que a gente pode se dizer, o que é crime, né? A gente está aí com o banner aí na tela, o que é crime virtual? Paulo, acredito que a importância desse tema é justamente porque a gente está vivendo um momento de transição em que os crimes estão saindo desse ambiente físico que a gente está para o ambiente virtual, para o ambiente em que os crimes são praticados, sua grande maioria, através da rede mundial de computadores, né? Então, cada vez mais se tem um prejuízo para as empresas, prejuízo para os cidadãos, e cada vez mais existem golpes que estão afetando a população no mundo todo, no Brasil em especial e no Maranhão, né? Um deles é o golpe do falso advogado. Então, nessa reunião que trataremos hoje com os advogados aqui, os colegas advogados, a gente vai justamente fazer esse panorama geral, né, dos crimes, como a evolução desses crimes virtuais, né, a situação atual. Vou trazer estatísticas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, vou trazer estatísticas sobre esse tipo de crime aqui no Maranhão, que eu levantei especialmente para essa reunião, para a partir daí a gente traçar juntos estratégia de como poder combater e poder fortalecer a advocacia. Bom, dentro dessa questão de crimes virtuais, a gente mostrou até agora há pouco aqui uma matéria da Equatorial, né, falando justamente desse processo que com a facilidade também vai ficando comum para quem realmente quer aplicar os golpes. Crime contra a honra faz parte? Também, assim, na verdade o crime contra a honra são crimes virtuais impróprios que a gente fala, são crimes que já existem no Código Penal, na legislação, e ele acaba utilizando de meio virtual, né, através de um Instagram, através de um WhatsApp, para efetuar ali a difamação, a injúria, a calúnia,
seja lá o que for. Então, assim, também se enquadra, mas de uma forma imprópria, mas também é um crime virtual, praticado em ambiente virtual, sim. A gente vê sempre essa questão de, eu fui no banco, alguém trocou meu cartão e aí não devolveu o que era meu, fiquei com o cartão falso e, moral da história, pegou o golpe ali, né? Cada vez mais, né? Assim, então, cada vez mais a gente está suscetível a isso. Todo mundo, acho que eu tive um professor que falava que tem dois tipos de usuário de internet, né? Os que já foram vítimas de crimes e os que ainda não sabem, né? Porque no final das contas todo mundo já foi vítima de alguma forma. Então é importante a gente prevenir, essa é a principal palavra. A gente tem que prevenir e trazer formas, conscientização, né, de que cada vez mais a gente está nesse dilema. A vida cotidiana, ela exige da gente essa facilidade. Então, para eu ter uma facilidade em tudo que eu vou fazer, eu acabo cedendo mão um pouco da minha privacidade e vou cedendo meus dados. Né? É isso que acontece. Então, o tempo todo vai ser esse dilema que a gente vê, eu vou ceder mais meus dados ou eu vou me respaldar mais ou me segurar. Então, a gente tem que sempre ter essa preocupação. Uma das situações de quem cai em golpes, né, nesses golpes virtuais, é procurar a delegacia, né? Fazer um BO. Sim, o boletim de ocorrência ele pode ser registrado tanto na delegacia física, né, em qualquer delegacia pode ser registrado um boletim de ocorrência, mas também na delegacia online ou na delegacia virtual. Se você for no Google digitar Delegacia Virtual do Maranhão, vai aparecer, você vai logar na sua conta.gov e você vai poder fazer o registro de sua ocorrência. É muito importante esse registro, mesmo quando for tentativa, para que não caia na cifra negra, para a gente ter ideia, para que a Secretaria possa ter ideia da quantidade de golpes que estão ocorrendo, tanto consumados quanto tentados, para que a partir daí o poder público trace estratégicas de combate a esses crimes. Então, esses crimes podem ser variados desde o envio do código, né, da questão dos códigos maliciosos, até a clonagem de contas, né? Paulo, assim, por incrível que pareça, os golpes mais comuns são os mais fáceis, que usam engenharia social. Então é a pessoa, o golpista, te convencendo a fazer alguma coisa que ele queira. Dificilmente você vai ser vítima de um golpe, um hacker, como a gente chama, que vai invadir o seu dispositivo. Geralmente você dá o acesso, e geralmente é através da engenharia social, da lábia, da boa lábia do rapaz. Então, assim, como diria a nossa avó, né? Desconfie, meu filho, desconfie sempre. Eu fico olhando, sempre recebo no meu celular, aqui eu não vou citar o nome do supermercado, tá? Mas o supermercado Paulo. Uhum. Tá? Aí eu tenho consciência que eu não comprei naquele supermercado, mas eu estou concorrendo a um brinde de R$1.000. É sempre essa estratégia, ou para você ter alguma vantagem, ou medo de perder alguma coisa. Sempre vão te passar um senso de urgência. Opa, corra aqui, clique aqui para você conseguir resgatar esse prêmio, ou clique aqui, senão você vai ser multado. Sempre tem esse senso de urgência, né? Ou aqueles próprios golpes muito comuns do WhatsApp, né? Mãe, troquei meu celular, e manda um Pix para mim, e a pessoa na correria acaba caindo, né? Tem um amigo que fala que todo mundo tem um minuto de bobeira, e é justamente nesse minuto que acontece. E esses são, rapidinho, Paulo, esses são dois dos principais alertas que a gente traz, né, quando trata principalmente do golpe do falso advogado. É o senso de urgência, que o doutor Jalves falou, que você precisa fazer isso agora, você tem que fazer essa atualização agora, nas próximas horas, é necessário que esse Pix aconteça, senão você vai perder o seu processo. Então, traz um senso de urgência. E outra, a famosa, quando a esmola é muita, o santo desconfia, então desconfie. Geralmente, porque que o cliente está muito suscetível a cair no golpe? Porque o golpista ele não traz a informação técnica correta igual ao advogado. Ele vai criar uma ilusão. Então, é um valor acima do que, na verdade, está sendo pedido no seu processo. É um valor que vai vir de uma maneira muito mais célere do que um processo normalmente duraria. Então, assim, em uma semana ele vai conseguir resolver o seu problema. E nós sabemos que não é assim que a justiça funciona. Então, sempre que tiver essas abordagens, desconfie. Era isso que eu ia falar. Semana passada, um dos grandes profissionais da advocacia do Estado do Maranhão, creio que o doutor conheça, a doutora também, doutor Carlito Couto, Carlos Augusto Couto, que é de Colinas, clonaram o telefone dele. E ele de imediato, e fazendo justamente isso aí, a onda do processo, valores, tá, em cima dessa questão. E aí, a senhora falando agora, me veio à cabeça aqui o nome do advogado.
É uma abordagem requintada. Eles têm os dados do seu processo, os seus dados, as suas informações e o rosto, o nome do seu advogado, que é a sua pessoa de confiança. Então, eles usam de um outro número de telefone, alegam que mudou o número de contato, e aí começam a abordar, trazer a atualização do seu processo. Os processos são públicos, via de regra, então eles podem consultar esses processos. Eles, na verdade, forjam documentos, né, colocam o selo do tribunal, do próprio Tribunal de Justiça, chegam a forjar boletos como se fossem guias de recolhimento da União, como se fossem custas processuais, mas na verdade aquele dinheiro vai para uma conta aí fantasma que faz parte da quadrilha, e acabam te convencendo a fazer esses pagamentos. Então, o que você deve fazer? Primeiro, confirme a identidade do seu advogado. Eu sei que você tem um contato de confiança. Nos dias de hoje, com o processo judicial eletrônico, acabou a limitação geográfica, né? Então, nós temos muitos clientes, eu particularmente atuo até no Paraná, por exemplo. Nós temos clientes que não podem vir de uma forma física ao nosso escritório. Mas eu tenho um número de contato de confiança, é o número que está na sua procuração, que está no seu contrato. Então, entre em contato com o seu advogado por aquele número. Mas sempre que possível, vá presencialmente ao escritório do seu advogado. Apenas se não for, você confirma a identificação dele através do número de confiança. Então, aquele contato que você já estava acostumado a entrar a conversar com o seu advogado. Outra coisa, a OAB criou a plataforma Confirme ADV. É só colocar no Google, confirme ADV, coloca as informações que você recebeu daquele contato suspeito, né, daquela situação que você está suspeitando, ou daquela oferta de serviço jurídico suspeita, e confirme se a pessoa que está entrando em contato com você é de fato um advogado. Essas informações estão disponíveis, é uma plataforma super simples, muito intuitiva, é muito fácil de manuseá-la. É só colocar no Google do seu celular, pode até pedir no áudio, tá? Para quem não sabe digitar, eles vão te orientar da forma correta. E fique esperto, fique de olho. Doutora, a gente vê hoje, principalmente vocês que são advogados, o doutor, além de ser advogado, também é delegado de Polícia Civil aqui no Estado. É uma preocupação da OAB, né, com essa questão do hoje, né? Com certeza. Primeiro porque estão usando duelo de confiança, né, do advogado com o cliente. Usam da imagem, dos dados dos advogados, que é outra invasão, né, um outro crime aqui que acontece. É um exercício ilegal da advocacia, alguém que não é advogado que está se passando por advogado. Além da OAB ter esse mundo constitucional, né, de defesa do Estado Democrático de Direito, ela é também defensora da sociedade, nós vamos sempre que for relevante para as nossas questões sociais, estar à frente e agir em defesa de toda a comunidade. É uma das missões da OAB e nós sempre honramos essa missão. Então, a gente faz toda a divulgação, a informação, faz o atendimento e estamos cobrando, né, um maior reforço dos setores de TI, da Justiça, do PJE, do CNJ, para que os nossos dados sejam mais protegidos. Estamos dialogando, buscando formas de garantir uma maior segurança ao acesso a esses processos que, tudo bem, são públicos, mas nós estamos vendo aí vias alternativas para conseguir uma maior segurança a toda a população. Porque, como o doutor Jalves bem relatou aqui, a vida moderna, ela traz suas vantagens. Então, a gente tem o Pix, a gente tem a transferência eletrônica, a gente não precisa mais ir ao fórum protocolar um processo, mas ela também tem o seu ônus, porque com isso também avança aí novas formas de crime, novas formas de abordagem e uma maior vulnerabilidade. Nós não estamos mais vulneráveis de maneira física, mas digitalmente também. Maravilha, estamos aqui conversando com o doutor Jalves Carvalho e também com a doutora Letícia Guerra, ambos advogados, ele advogado e delegado de Polícia Civil aqui no estado do Maranhão. Doutor, nessa experiência sua já com essa questão dos golpes cibernéticos, existe uma idade de quem vai ser quem vai pegar o prejuízo, se eu com 30 anos, se eu com 40, se eu com 60? Paulo, dizem que o crime ele é democrático, ele atinge a todos, né? Então, mas realmente tem, a partir dos 30 anos já começa um índice maior, principalmente nesse golpe do falso advogado. E a questão de idosos. Idosos geralmente não dominam a tecnologia, não se preocupam em estar atualizando o celular deles, em ter um antivírus. A questão de senhas, muitas vezes compartilham senhas, então tudo isso torna esse grupo em específico assim mais vulnerável.
Então, hoje à tarde, lá na OAB, vai ser falado tudo isso, né? Sim, sim, é um Vai espaço ser, vai ser só para os advogados? É aberto ao público, quem Aberto quiser ao público. participar, quiser nos ouvir, quiser discutir, entender melhor o que está acontecendo, ou até compartilhar de alguma experiência, né, Jalves, para relatar como aconteceu, saber como agir a partir de agora. A OAB é a casa de todos, está aberta e seremos muito felizes em recebê-los. Quer dizer, voltando de novo na sua experiência, a nossa legislação ainda está se adaptando a isso? É sempre essa briga de gato e rato, né, entre a lei e a bandidagem, né, vamos dizer assim. Então, eles vão evoluindo com o crime, a gente vai providenciando formas de combatê-lo, mas isso é uma briga constante. Então, cada vez mais se criam mecanismos de evitar. Os bancos estão aí cada dia inventando novos mecanismos e os hackers do mal procurando formas de invadi-lo, né? E assim, tem uma expressão que a gente usa, que é a questão do crime como serviço. Cada vez mais o crime se trata de um serviço na sociedade, né, paralela. Então, cada vez mais os bandidos ensinam a fazer curso. Hoje você acha fácil na internet. E tudo isso dissemina essa cultura, né, do golpe. E como a doutora Letícia falou, a vida moderna exige da gente que tenha um celular, que crie várias senhas, que tenha sempre acessando dispositivos de diversos dispositivos diferentes. E tudo isso torna mais frágil realmente a nossa vida moderna. Aí, quando o senhor fala da questão do curso para ensinar, né, a estas maldades, existe o curso? Existe curso, apostila. Eu teve uma prisão essa semana, não foi, doutora? Exatamente, agora dia 15 foi preso uma quadrilha no Rio Grande, não, em São Paulo, que estava atuando no Rio Grande do Sul, em que eles vendiam cursos e manuais, um passo a passo de como aplicar o golpe do falso advogado. Inclusive treinando como falar, usando ali termos jurídicos, né? Achei interessante o termo assim, a língua dos advogados. Tentando falar o nosso juridiquês, ensinando a abordagem correta para fazer o convencimento do cliente. Porque o golpe é interessante que ele é, como o doutor falou, democrático. Claro que o principal alvo são, de fato, idosos, pessoas sem analfabetos, sem instrução, que vão acabar conversando por eles por áudio, né, que não vão notar como que está o documento, se aquilo ali realmente condiz com o que ele está falando. Porém, eles conseguem atuar de uma maneira personalizada. De acordo com o nível do cliente, então se é um empresário, nós temos empresários vítimas, servidores públicos vítimas do golpe do falso advogado. Eu tenho um caso, inclusive, até de um sindicato de policiais aposentados, que foram vítimas do golpe do falso advogado. Essa questão do falso advogado, aonde eu posso denunciar esse falso advogado? Primeiro, como o Dr. Jalves falou, e eu reforço aqui, registre em boletim de ocorrência, ainda que tenha sido apenas a tentativa. E eu peço ao colega advogado que teve seus clientes que também registre boletim de ocorrência. Afinal, é a sua imagem, o seu nome, a sua credibilidade que está sendo utilizada para aplicar o golpe. Então, não deixe de registrar o boletim de ocorrência. O boletim você pode fazer presencialmente em qualquer delegacia, mas também pode realizar via internet. É o BO Online. É só colocar a gente no Google, BO Online, vai aparecer. Faz pela conta Gov, como o Dr. Jalves falou, vocês estão já bem familiarizados com o gov.br e vão conseguir realizar esse BO. Podem também realizar a denúncia através do site que a OAB criou, que é o fiscalização.oab. Pode colocar lá no Google também, fiscalização.oab, que nós estamos criando um painel nacional de monitoramento desses casos que são registrados. E estamos mantendo esse contato direto com as polícias civis, né, Jalves, de cada seccional, que nós chamamos nosso órgão estadual, nós chamamos de seccional, para que a gente colabore, né, e contribua para que a polícia civil possa ser mais assertiva aí no combate a esses crimes cibernéticos. Muito bem, então, logo mais, às 15h, tem essa reunião extraordinária ali no auditório da OAB, subseção, com palestrante. Aqui, esse presidutrense, tá? Dr. Jalves Carvalho de Souza Sobrinho, advogado, delegado, que vai estar nessa palestra, tá aí, você está acompanhando aí no banner, tá? Logo mais na reunião extraordinária, falando de crimes em ambiente virtual e golpe do falso advogado, tá? Então, logo mais, aberto para a sociedade, tá? A sociedade que quiser participar, tá? Saber mais sobre esses golpes. E os golpes estão aí, né, doutor? Cai nele, nós, né? Claro, Paulo, assim, como você disse, cada vez mais
vão mudando. Então, assim, tem alguns princípios básicos, até deixar para a população aqui. Primeiro, um conselho, desconfie sempre. Como a doutora Letícia falou, o que é fácil demais, né, tem alguma coisa por trás. Eu então, acabei de falar ali para você o negócio do CPF, né? Do verdade. CPF. Então, assim, 3 dicasinhas rápidas para você, assim. São os 3 nãos. Aprenda isso aqui, 3 nãos. Então, assim, primeiro, não atenda. Se o número é desconhecido, você não tem necessidade de atender, 2/3 das ligações hoje são telemarketing ou golpe. Então, assim, se você não tiver necessidade, não estiver esperando uma ligação urgente, nem atenda, né? Segundo, não clique. Se o cara lhe mandou link suspeito, não clique nisso aí. Com certeza pode ser um golpe. Pode ser seu melhor amigo, pode né? ser, então desconfie, pergunte o que é isso. Né? Em terceiro lugar, não transfira, não faça nenhum Pix antes de consultar. A maioria dos golpes hoje está utilizando esse sistema Pix, que veio para melhorar a vida, para agilizar a vida do cidadão, mas ao mesmo tempo, né, é uma porta muito fácil para que os golpistas se utilizem, né, e por ela possam enveredar, tá certo? Muito bem, então logo mais, só reforçando o convite, que eu gostaria que a senhora reforçasse o convite, porque aqui estão dizendo aqui Marliane Souza, doutora Letícia Guerra, consideração tremenda, e Emanuel, acho que Davi, ou David, doutora Letícia, tem meu respeito. Obrigada a todos e reforço o convite. Informação é poder, eu acho que é a frase que eu mais repito, mas é porque ela é verdade. Nós precisamos estar informados de qual a melhor forma de nos protegermos, qual a melhor forma de nós conscientizarmos e qual a melhor forma de evitarmos esses golpes. Aqui a prevenção ainda é o melhor caminho. E se você tem alguma dúvida, se você é estudante de direito, crimes digitais, crimes cibernéticos são um tema super atual, interessantíssimos para quem está estudando agora. Eu aconselho imensamente, os nossos estudantes também do ensino médio que vão fazer Enem, 3º ano, eu acredito que é uma temática que será muito abordada. Não percam essa oportunidade. Nosso palestrante aí tem um currículo extenso, excessivamente qualificado. Nós somos uma das primeiras subseções a receber essa palestra, que já aconteceu na capital São Luís, em 2 encontros, não é, Jalves? Vai ter uma itinerância aí pelo estado do Maranhão, nós fomos privilegiados. Subseção de Presidente Dutra será uma das primeiras. Às 15 horas, na sede da subseção, você é nosso convidado. Aguardo vocês. Maravilha, eu quero agradecer a presença dos dois, doutor Jalves, um prazer. Satisfação para mim, o irmão do meu amigo Robson Carvalho, tá? E aí a história do Robson também é interessante, aqui a gente conversou. E a nossa sócia aqui da TV, parceira aqui do nosso Balanço Geral, doutora Letícia, tá? E que vão estar com essa reunião extraordinária logo mais às 15 horas, ali no auditório da UAB, na Rua Coronel João Sena, não tem erro. Não sei, sabe onde é o supermercado Campos? Por trás do supermercado, aqui fazendo o mestrando da dona Raimunda Campos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, satisfação em conhecê-lo. Doutora Letícia, muito obrigado. E todos estão convidados, porque é muito importante, tá, esse sistema que vai ser ministrado por ele agora à tarde, ali na OAB. Tá? Então, você, sociedade, você que reclama, mas que não participa, o momento é esse. Vá, compareça. Não é só para os advogados, não, é para todos. Tá? Para todos, para que você fique antenado com essa questão de crime ambiental e também do golpe, do crime ambiental, não, do crime em ambiente virtual, tá? E do golpe do falso advogado. Sai daí não, na volta, tudo sobre a prisão do elemento acusado de sequestrar e abusar de uma criança na cidade de Tuntu. Os detalhes depois dos comerciais.